Hey pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Eduardo Ferreira, Edu, somente para quem é inscrito aqui embaixo no canal. Sejam bem-vindos ao vídeo de hoje, e hoje eu quero falar com vocês sobre o filme Boy Erased. Dizem que ele foi censurado, algumas pessoas falam que por questões comerciais, que não rendeu muito sucesso lá nos Estados Unidos, ele foi cancelado, né? O lançamento dele foi cancelado aqui no Brasil. O ponto é que ele concorreu ao Globo de Ouro lá nos Estados Unidos, enfim. Então, assim, ele tem um certo nome pela questão de toda a polêmica que é envolvida. É um filme que fala, o Boy Erased, ele fala sobre a cura gay, a terapia para cura gay, que é algo que existiu aí até os anos 1995 aqui no Brasil. Teve muito em discussão ainda pela questão lá da ministra Damares, o nosso presidente Bolsonaro, e até um tema difícil de falar, que é um tema extremamente polêmico. Mas assim, eu já tô cansado desse tipo de coisa, e vendo esse filme é algo que ajuda muito e deixa muito escancarado que esse tipo de cura é um absurdo, né? Os psicólogos tratarem isso como uma doença até 1995 é um absurdo. Isso é um assunto extremamente absurdo, polêmico. As pessoas não são gays ou lésbicas, LGBTQI+, enfim, porque por uma questão de distúrbio mental, eles tratavam isso até no filme como um estupro. E antes de tudo, eu acho melhor falar um pouco do resumo do filme aqui pra vocês, pra gente se situar. Basicamente, o Jared era um menino de 16 anos, 16, 17, e o pai dele era pastor da igreja, então tem todo um tabu envolvido nessa questão, que o pai dele, justamente por ser evangélico, pastor e tal, ele tinha que ele acreditava muito firme nas crenças de Deus, e que a Bíblia falava isso e aquilo, e tudo era um absurdo. A homossexualidade, na verdade eles usam o termo homossexualismo. O ismo significa doença, homossexualismo significa doença, né? Enfim, então esse termo caiu em desuso, vamos usar como sexualidade. Voltando, o pai dele, com essas crenças da Bíblia, da igreja, pregava a homossexualidade como crime, como um pecado. E o filme, constantemente, as pessoas que estão nessa comunidade, que eles não falam muito bem para o mundo externo como funciona essa comunidade, mas os pais sabem. O Jared, ele é enviado pra lá porque ele estava tendo relações com homens, e você vai entender melhor no filme. Eu não quero dar spoiler a respeito do primeiro relacionamento que ele tem com o cara. Enfim, o pai dele trata aquilo como uma doença, encaminha ele e tudo mais, e daí ele é obrigado a expor isso numa cadeira, conversar sobre isso. Vou até deixar o trailer aqui embaixo. Expor sobre isso, e o pastor lá da igreja fica o tempo todo falando a palavra pecado. Ele fala, eu sinto mal por ter cometido tais atitudes. O pastor falou, tais atitudes substitui a palavra por pecados. Então você se arrepende de ter cometido tais pecados. E fica batendo nessa tecla o tempo todo, até que um dos meninos lá, ele sofre muito, e também, enfim, tem um final triste aí no filme. Ele é massacrado o tempo todo, e ele tenta meio que lutar contra esse sistema. Um outro menino vira e fala, olha, ou você finja até que você acredita. Eles usam um termo lá, fake it until you... Enfim, meio que tipo, finja até que isso se torne real. De tanto você fingir, isso vai se tornar uma verdade. Também tem uma atriz lá, uma personagem que é a Sarah, e participa disso, dessa conversão da cura gay, e que pra mim é um absurdo, é extremamente nojento assistir isso ao tempo todo. Mas as pessoas que viveram aí na década se revelaram gays para a família na década de 80 ou 90 passaram por um tipo de situação muito parecida. Eu, por exemplo, quando conversei abertamente com os meus pais sobre isso, a primeira coisa que minha mãe pensou era me levar como se diz, uma benzedeira para tirar, sei lá, alguma coisa que tivesse no meu corpo, alguma maldade que tivesse no meu corpo. Então hoje, as crianças da década de hoje já tem as mães, pelo menos os pais, têm uma cabeça muito maior para esse tipo de assunto. Então, por ser um tabu, eu meio que entendi o posicionamento dela, mas quando você vê isso em filme e pessoas querendo pregar isso agora, no século XXI, é absurdo, e eu sou do tipo de pessoa que vou criar resistência contra esse tipo de coisa, eu vou lutar para que esse tipo de coisa não volte, esse tipo de coisa não aconteça. Tem cenas muito fortes nesse filme, tais como o pastor tacando a Bíblia, batendo a Bíblia no cara, falando para tirar o demônio dele do corpo, e não tem nenhum demônio no corpo, a gente sabe disso, a gente sabe que não tem nada a ver com demônio, não tem nada a ver com Deus. Deus não julga ninguém pela sexualidade, e aposto que não vai julgar. Ele faz julgamento de cada um. O dia que você estiver lá para pagar as tuas contas com ele, se entenda com ele da sua maneira, mas não venha julgar as pessoas aqui na Terra.
Então ainda é um assunto que gera muita polêmica, principalmente por conta das eleições depois de 2018. Parece que abriu-se uma caixinha de Pandora e o que tem gente retardada, idiota falando esse tipo de coisa, eu acho um absurdo. Vou continuar batendo nessa tecla, vou perder inscritos, vou perder seguidores, dane-se, não quero saber, não me importa. O que eu não vou deixar é que esse tipo de assunto se torne, esse assunto que eu digo, se torne comum, por exemplo, quererem trazer a cura gay a ponto de que se torne comum. Não, isso eu vou lutar contra isso e vou usar minha voz pra isso, minhas redes sociais pra isso, porque eu acho completamente absurdo. É o que o filme Boy Erased traz. Foi, né, censurado ou não aí pelo Brasil, nunca saberemos. O ponto é que ele foi cancelado, então dificilmente você vai encontrar esse filme para ser assistido, mas eu super recomendo. Não é um dos melhores filmes, uau, que filme fantástico. O trailer, que tá aqui no link, é muito melhor do que o filme em si, mas super recomendo, porque é um assunto que precisa ser conversado, precisa ser debatido. Pais, abram sua cabeça, pelo amor de Deus, pra esse tipo de assunto, tá bom? Então é isso, gente. Se você gostou da resenha, não esquece do like aqui embaixo. Se você não gostou, também pode dar dislike, me ajuda do mesmo jeito. E não esquece de compartilhar esse vídeo com seus amigos, tá bom? Um beijo, um abraço, até o próximo vídeo e tchau!